Continuando, vamos falar de orçamento de produção, orçamento de quantidades a produzir, né? Nós temos ali uma turma, né, matéria-prima entrando aqui e tal, e saindo um produto acabado, né? O orçamento de quantidade a produzir decorre do orçamento de vendas, já sabíamos disso. É fundamental para a programação operacional da empresa, quantidade que nós vamos produzir por mês, por ano, por semestre, por semana. As informações necessárias, então, é o orçamento de vendas, que nós já discutimos, já aprendemos, e a política de estocagem de produtos acabados. Ó, antes de continuar aqui, você tem que refletir, por que isso? Olha, porque eu quero vender 100 unidades para o ano que vem. Eu tenho quanto em estoque no final deste ano? 100 unidades, então eu posso vender as 100 unidades no ano que vem sem produzir nada. Não, eu só tenho 10 unidades, então eu tenho que produzir 90. Mas se eu quiser terminar o ano com estoque zero, talvez não seja estratégico interessante. Não, eu quero começar o ano com 10 unidades, quero terminar o ano com 20 unidades. Então, se eu quero vender 100, eu vou ter que produzir 110. Aí eu começo o ano com 10 e termino com 20. É isso que você tem que raciocinar, né? Esse é o cerne, né? Simplificadamente, né? Então, a diferença entre a quantidade de vendas e a quantidade a ser produzida é a variação de estoque, exatamente o que o professor acabou de falar. Por exemplo, se o estoque inicial do produto acabado, no início do ano, é 2.000 unidades, as vendas orçadas para o ano que vem é 360 mil unidades. Se a política de estocagem é um período médio de 30 dias, ou seja, a empresa opta por questão de segurança, estratégica, não sei qual é o motivo, tem vários motivos para não ter muito estoque, ela opta por manter um período médio de estocagem de 30 dias, ou seja, estoque suficiente para 30 dias. Ora, a gente espera vender 360 mil unidades no ano que vem, então, nesse contexto de vender 360 mil unidades por ano, a gente espera que o estoque final de produto acabado seja 3.000 unidades. Ou seja, se você produzir 3.000 unidades por mês, você chega no final de um ano com 360 mil unidades, né? Então, 3.000 vezes 12, né? Então, você quer ter um mês de produção em estoque. Então, você tem que produzir quanto? 361 mil unidades. Por quê? Porque o estoque sai de 2.000 unidades para 3.000, aumenta 1.000, né? E aí você, além de ter que produzir os 360 mil, que é o que você espera, pretende vender, orçou para vender, você tem que produzir 1.000 a mais para que o estoque aumente um pouco e continue naquela compatibilidade, continue a obedecer a política de estocagem, que é manter um prazo médio de estocagem de 30 dias. Mas atenção, com o estoque de produtos em elaboração, situação que na prática é muito comum na indústria e que dificulta um pouco o seu cálculo. A lógica é, você deve transformar esses produtos em elaboração em equivalentes de produto acabado e fazer a conta normalmente. Então, se eu tenho 1.000 unidades de produtos em elaboração e essas 1.000 unidades equivalem a 50% do produto acabado, você tem 500 unidades de produto acabado. E no mais, tudo continua igual. Certo. Orçamento de compras de matéria-primas, né? Orçamento de compras de matéria-primas, se você sabe quanto você precisa produzir, você vai olhar para trás, né, e dizer assim, para eu produzir eu preciso ter a matéria-prima necessária. Então esse orçamento de matéria-prima, você tem que estimar a quantidade necessária para produzir o produto acabado e atender a política de estocagem. O professor acabou de falar de política de estocagem quando o produto está saindo, ou seja, o produto finalizado, produto produzido, o produto acabado. Agora, quando você olha para trás do processo
e vê que você tem que ter um estoque de matéria-prima. A empresa normalmente, a decisão de trabalhar com just-in-time ou depender do fornecedor pode comprometer o processo produtivo. Então é normal que as empresas mantenham um nível de estoque de matéria-prima. Então, essa definição de quanto a gente precisa comprar de matéria-prima, ela também tem relação com a política de estocagem de matéria-prima. E atenção, a política de estocagem de matéria-prima não é necessariamente igual à política de estocagem de produto acabado. Porque o produto acabado, a empresa tem um grau de gerenciamento maior do que o da matéria-prima. A matéria-prima ela compra de terceiros, então ela depende de terceiros para que a matéria-prima esteja disponível. É claro que o produto acabado depende da venda também, né? Mas a empresa ela pode decidir diminuir a produção ou decidir aumentar a produção. Mas, em compensação, a matéria-prima ela não tem ingerência sobre o fornecedor se o fornecedor tem condições de fornecer mais do que habitualmente fornece, ou que havia sido contratado. Então, a política de estocagem, às vezes, é diferente em relação ao produto acabado e ao produto e à matéria-prima, né? Este orçamento de compras de matéria-prima deve determinar o saldo final a pagar para fornecedores e também os valores de crédito do Imposto de Produto Industrializado, o IPI, e do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. Esses dois impostos são clássicos impostos que incidem sobre a operação industrial, sobre a fábrica. No caso de uma empresa comercial, não tem IPI, né? Não tem IPI na saída, né? Na venda, mas tem quando a empresa comercial compra. E quando a empresa comercial ou a indústria compram, e dentro dessa nota fiscal tem ICMS e IPI, nós já vimos, já estudamos que o IPI ele é calculado por fora, com valor cheio do ICMS, e o ICMS é calculado por dentro, né? Quando ela compra, a empresa compra, esses valores de IPI e de ICMS eles devem ser segregados, separados. Eles não vão formar o custo do produto vendido. Eles não vão circular no estoque. Por quê? Porque o IPI e o ICMS eles serão creditados do que a empresa vai dever de IPI e ICMS quando ela vender. Quando ela vender, ela tem que recolher IPI e ICMS. Mas quando ela comprou, ela pagou esse IPI e ICMS, ela pega aquele valor que ela pagou e diminui do valor que ela vai ter que recolher lá na frente. Professor, mas por que isso? Porque o IPI e o ICMS são impostos não cumulativos. Eles incidem apenas sobre o valor agregado da operação. E isto, pessoal, apesar do ponto de vista matemático e contábil ser um pouco complicado, este tipo de configuração do tributo não cumulativo é muito melhor para os agentes econômicos, para as empresas, porque ele não tem o efeito de desincentivar determinadas cadeias produtivas. Ele tem um grau de neutralidade um pouco maior, ele é mais neutro, ele não afeta tanto a decisão dos agentes econômicos. Quando você tem impostos cumulativos, como por exemplo o Imposto sobre Serviço, o ISS, é cumulativo. Então quando você tem uma prestadora de serviço vendendo para outra, uma vendendo para outra, chega no final dessa cadeia produtiva de prestação de serviço, você tem uma acumulação de tributo. Então o tributo começa com 5%, termina lá com 20, 30, 35 acumulado, e aí os agentes econômicos, as empresas que estão associadas, eles começam a evitar esse tipo de acumulação, ou seja, decide não fazer negócio, não gerar emprego, não vender, não produzir serviços, no caso não estão falando, por causa de um sistema tributário cumulativo, né? Mas isso é um parente, na verdade. Quais são as informações que precisamos para fazer um orçamento de compras de matéria-prima? Precisamos da estocagem de matéria-prima, já falamos sobre isso, a política de estocagem. Precisamos saber o consumo dos materiais, o consumo sem líquido do imposto, a gente tem que tirar o ICMS e o IPI dessa conta, né, porque ele circula, a gente vai falar de custos, né? Então a gente precisa tirar esse IPI e ICMS, e a gente precisa também
entender o sistema tributário, pelo menos um pouco, né? Os impostos que incidem sobre essa compra de materiais. Estamos falando de indústria, então para nós é relevante falar sobre IPI e ICMS. Lá no comecinho dessa aula, o professor explicou que atualmente o PIS e a COFINS, que são contribuições que financiam a Seguridade Social, que elas são, a empresa pode optar por uma versão não cumulativa, né? Ela tem duas formas de calcular, ela sempre foi cumulativa, a empresa hoje pode optar por não cumulatividade, mas a alíquota é bem maior e, em geral, as empresas não optam pela não cumulatividade, né? De qualquer forma, seria um tratamento similar ao que nós estamos abordando aqui na prática, tá? Então aqui o professor coloca um caso, esse caso está na nossa lista de exercícios, é o primeiro exercício que trata sobre compra de matéria-prima, e aqui do lado a gente tem os dados do exercício, né? Nós temos uma matéria-prima que custa R$40, temos o consumo dessa matéria-prima para produzir dois tipos de produtos, aqui dolicose e delos, né? Então o dolicose consome 6 unidades de REX para cada um produto fabricado de dolicó e 3 unidades de REX para cada um do delo, né? O plano de produção indica que a quantidade de dolicose é 1.850 e de delos 360. E os estoques finais desejados são esses aqui que está dizendo. O IPI é 5% nesse exercício e o ICMS 18%. Então o que nós vamos ter que calcular, né? Está aqui. Primeira coisa, qual é o consumo total de REX para produzir 1.850 unidades de dolicose? Multiplica por 6, dá 11.100. Muito bem, a mesma coisa em relação ao delos, né? Ok, então a gente pega 360 unidades, que a gente espera fazer, multiplica por 3, dá 1.080. Então nós precisamos, o total a consumir aqui é de 12.180, né? Unidades de REX para produzir dolicose e delos nessas quantidades. Ok, agora vamos olhar para o estoque. O estoque final é 14.090 e o estoque final desejado é 14.300 de REX. Então vejam que tem 210 a mais que nós temos que comprar para atender a necessidade. Então se eu somar aos 12.180 que está aqui, né? Se eu somar 210 que eu falei, vai dar 390, que é o total de compras necessárias. Aqui falamos em quantidades. Agora vamos falar de valores. Então, o valor da mercadoria é 40. Então a gente pega esses R$40, multiplica por 12.390 e a gente vai achar o valor do preço com o ICMS, que é esse carinha aqui, né? O preço com ICMS. Sobre esse preço com ICMS, a gente insere, né, multiplica 5% e soma. Então, o valor da nota fiscal, ou o faturamento, como a gente havia aprendido, é R$520 mil. Só que, desses R$520 mil, a gente vai 18% dos 495 dá 89.208. Esse aqui é o valor do ICMS. Esse cara a gente tira da mercadoria, assim como tira o IPI, né, 24.780, para chegar num valor líquido de imposto que é 431. Esse cara, essa informação é importante porque essa informação é o valor que vai ser estocado no estoque de matéria-prima. Então veja, a gente pagou na nota fiscal na compra 520 mil, mas não vai 520 mil para o estoque. O custo não é 520 mil. Por quê, professor? Porque 24.780 e 89.208 serão crédito para abater quando a gente for pagar o nosso ICMS. Quando a gente vender e a gente for recolher ICMS e IPI, aí a gente abate esse ICMS e IPI que a gente pagou quando comprou a mercadoria. Então aquilo não é custo só 431. E aí o exercício vai perguntar,
quanto que vai ser debitado nos estoques, quanto que a empresa tem que recolher, quanto que é o crédito de ICMS, quanto que é o crédito de IPI, está aqui, tudo identificado, nesse caso particular, né? Depois desse exemplo, você vai abrir a lista de exercício e vai fazer o outro exercício que envolve o mesmo conhecimento, só que ele não trata dessa mercadoria, dessa matéria-prima chamada REX, tá? Continuamos no próximo vídeo.